nome é Adriano Pinheiro, 42 anos, de Brasília. Eu estive numa viagem em Portugal, foi onde eu conheci a Remax, por meio do Pedro Fonseca, que ele é filho de uma amiga da minha mãe. E eu fui convidado para um curso na Remax e durante esse curso eu fiquei maravilhado. Eu fiquei maravilhado pela forma do trabalho, pela maneira, pelo profissionalismo, por todo o método Remax, que me chamou a atenção, mesmo eu não sendo da área, mesmo eu não sendo do ramo, aquilo me chamou muito a atenção pelo profissionalismo, pela forma com que o pessoal trabalha, pela dedicação, pelo respeito ao cliente, coisa que eu nunca tinha visto antes. Eu, como cliente, no caso, na época, eu tinha a visão de cliente e eu passei a ter uma outra visão quando eu vi o funcionamento do método Remax. E isso, eu voltei para o Brasil com a semente já germinando, já querendo fazer parte disso aí. Eu era bancário por 12 anos. Eu me sentia muito preso no banco. Eu estava muito preso, realmente estava limitado. Não era o que eu queria. Alguns anos atrás eu já sabia que ali não ia render muito para mim. Eu já estava em final de carreira de bancário, então eu estava procurando já um outro ramo. Tinha alguns ramos e quando eu me apaixonei por esse método Remax, pelo modelo Remax, eu quis fazer parte disso, eu quis fazer parte desse trabalho. A Remax me trouxe para o mercado imobiliário, não foi o mercado imobiliário que me apresentou a Remax. O mercado imobiliário português, ele está muito desenvolvido. A Remax está estabelecida em Portugal, de norte a sul. E é um modelo que já é seguido em Portugal por outras imobiliárias. Então o modelo Remax já é um modelo padrão. E quando eu voltei para o Brasil, eu realmente vi essa diferença. Foi uma diferença assim, absurda. Um método de trabalho totalmente diferente, posso dizer, muito amador, a forma com que o mercado imobiliário é atuante hoje no Brasil. E eu vejo a Remax um profissionalismo fora do padrão, fora da curva. Eu acho que o ensinamento que você ganha na Remax, ele precisa ser passado para os corretores e para os clientes. Porque muitas vezes o cliente não recebe um serviço de qualidade, mas ele não sabe que ele não está tendo um serviço de qualidade, porque ele não tem parâmetro. Então ele não sabe sequer o que ele pode exigir do profissional. Então eu acho que o próprio cliente, ele pode conhecer mais, tanto do direito dele, como do que ele pode ter de serviço do profissional no mercado imobiliário. A questão dos corretores. Os corretores de mercado, eles querem mais, mas não querem fazer mais. Então, o corretor de mercado, como eu falei, a gente ensina o corretor de mercado a trabalhar de uma forma diferente. Mas o corretor que já está no mercado há muito tempo, ele tem um pouco de dificuldade em querer mudar para a Remax, porque por mais que seja muito atraente uma fórmula de sucesso, essa fórmula de sucesso ela vem agregada com um trabalho de excelência. E esse trabalho de excelência não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é uma coisa que é um trabalho constante. E esse trabalho constante, ele tem um retorno, mas ele é mais trabalhoso, ele é mais difícil de ser feito. O apoio é fundamental, o apoio da rede, os outros brokers, eles têm me ajudado bastante. Eu acho que se não tivesse essa ajuda, essa conversa que a gente tem, troca de experiência com outros brokers, acho que eu não teria conseguido desenvolver
esse início de trabalho que eu tenho, mas eu nunca teria desenvolvido nada. Acho que não é só um modelo, é uma realidade, é um natural. Da mesma forma que eu recebo uma ajuda de um colega broker, eu sinto essa naturalidade em querer ajudar um outro colega broker. Então, é como se fosse uma cultura de ajuda. Não é um modelo, não é uma obrigação. Os brokers não fazem isso por uma obrigação. É uma cultura que eles já têm dentro deles de querer ajudar o outro. E eu tenho sentido isso nos brokers que eu peço ajuda, eles têm ajudado de uma forma assim, muito natural, como se fosse realmente para ajudar o negócio deles a crescer, porque quando um cresce, todos crescem. Devia ter meus 20 e poucos anos. Eu já pensava em ter um negócio, em abrir alguma empresa, ter um trabalho desenvolvido a partir de um modelo que possa trabalhar dentro de um perfil que seja um perfil muito relacionado a mim. Então, desde muito tempo eu tenho essa vontade na cabeça. E quando eu vim para a Remax, eu já estava numa época de querer sair do banco e iniciar um novo momento da minha vida. E encaixou exatamente quando a Remax apareceu. Eu quero ter uma tranquilidade de que eu fiz uma diferença. Eu fiz a diferença na vida de algumas pessoas. Eu acho que é muito ruim, é muito triste você chegar numa idade na sua vida e não ter feito diferença na vida de ninguém. Eu acho que chega a ser uma vergonha pra gente. Eu acho que você tem que ter vergonha se você nunca ajudou alguém na sua vida, se você nunca fez a diferença na vida de alguém. Então, eu acho que lá nos meus 80 anos eu quero olhar para trás e falar, bom, eu fiz a diferença na vida de alguém. Conheça. Conheça porque é um outro mundo. Você está acostumado a andar na roda gigante e de repente você conhece a Disney World.